Estamos aqui juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor e guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nos momentos maus não venhamos a pecar contra o Senhor, nem negar ou entristecer o Espírito Santo. E aprendemos também como devemos agir diante dos problemas, das afrontas, das tentações e de todas as circunstâncias que querem nos afastar de Deus todos os dias, vivendo uma vida de forma que agrada sempre ao coração do Senhor e consagrando sempre a nossa vida para Ele. Então seja bem-vindo a mais um momento Acordando com a Palavra. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje e também amanhã será a respeito da vida de um jovem chamado Daniel, que viveu por volta de 530 anos antes de Jesus Cristo. Como este jovem, que na verdade ainda era um adolescente quando foi levado cativo, também junto com o povo de Israel para a Babilônia, pelo imperador Nabucodonosor, como um adolescente decidiu viver perante um povo perverso e pecador, servindo a Deus, sem se contaminar, ficando de exemplo não somente para a geração dele, mas até hoje, mais de 2.500 anos se passaram, e a história de Daniel tem impactado vidas e continuará impactando até Jesus Cristo voltar. Então vamos aprender um pouco mais a respeito da história deste jovem e termos como lição para as nossas vidas. No livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo de número 9 diz: E disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio real, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada um, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse então estar diante do rei. E entre eles se achavam também dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias foi chamado de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração não contaminar-se com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não lhe contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aprenderemos como então um jovem poderá purificar o seu caminho, observando conforme a palavra do Senhor. Esta mensagem do jovem Daniel, ela vai abordar alguns assuntos que servirão como exemplos para o cristão. Daniel, desde muito jovem, ele propôs no seu coração não se contaminar com as coisas mundanas, mas sim obedecer a Deus, sendo fiel aos seus mandamentos. Isso ele conseguiu mesmo vivendo longe do lar, em uma terra estranha, em meio a um povo idólatra, porque manteve uma perfeita comunhão com o Senhor. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza de Israel. Ainda adolescente, com a idade entre 12 e 16 anos, foi levado cativo para a Babilônia com muitos outros jovens, também nobres, dentre eles Ananias, Misael e Azarias, que também ficará como lição para as nossas vidas. Esses 4 jovens foram fundamentais para glorificar e exaltar o nome de Deus naquele país totalmente estranho e fora dos padrões morais de Deus. Havia um rei em Israel, na terra de Judá, chamado Jeoaquim. Nessa época, quando o pai dele, Josias, morreu numa batalha enfrentando os egípcios, o trono então foi dado para Jeoacás, ainda mais moço.
Mas o reinado durou apenas 3 meses. Ele foi deposto pelo faraó do Egito, chamado Neco, que nomeou Jeoaquim para reinar no lugar do irmão. Como o Egito era a nação dominante naquela época, o rei Jeoaquim teve de submeter às exigências determinadas pelo faraó, que havia ali naquele momento cobrado pesados impostos ao povo. Ele foi um rei cruel, insensato e maligno. Porém, os exércitos babilônicos cercaram Jerusalém. E naquela época, a Babilônia já estava se tornando uma grande potência, conquistando todos os povos ali adjacentes. E o rei então foi levado prisioneiro, e com eles muitos nobres de Judá. Entre eles chamavam alguns jovens, também chamados de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa foi a primeira deportação de judeus para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele ordenou então ao chefe dos eunucos que escolhesse cuidadosamente alguns jovens da nobreza israelita. Então, na Babilônia, eles deveriam ser belos fisicamente, perfeitos, possuir elevado conhecimento, pertencer a uma linhagem nobre e apresentar uma educação refinada. Isso porque eles deveriam receber ensinamentos da cultura do povo da Babilônia para servirem então no palácio do rei Nabucodonosor. Mesmo em um país estrangeiro, convivendo com pessoas de outras culturas e de outros costumes totalmente diferentes, mesmo muito distante da sua pátria e principalmente da família, Daniel se esforçou tão grande para guardar os princípios que ele aprendeu ainda na casa dele. Os pais de Daniel, como bons servos de Deus, ensinaram ao filho a importância da fé e da obediência aos mandamentos de Deus. A prova disso é que ele mostrou-se fiel em diversos aspectos. É praticamente impossível um adolescente naquela época, como Daniel, na época em que chegou à Babilônia, tomar uma postura firme e então não se contaminar com o pecado daquele lugar, se não tivesse sido instruído dentro da sua própria casa, pelos pais no qual serviam e temiam ao Deus Todo-Poderoso. E muitos jovens no dia de hoje então falam: eu não vou servir a Deus por enquanto, eu quero curtir a vida, eu ainda sou jovem para fazer como muitas pessoas fazem, viver uma vida dedicada para Deus. Lembra-se que muitos profetas escritos na Bíblia, eles foram chamados ainda jovens, outros ainda crianças. Vemos o exemplo de Samuel, que foi o maior profeta da história de Israel, e ele foi chamado desde quando ele era uma criancinha e serviu a Deus de uma forma extraordinária. Então a idade não é desculpa para servirmos a Deus de uma forma que agrada ao coração do Senhor. Nós devemos ter em mente que cada geração é responsável pela formação da próxima geração. Isto sempre baseando na palavra de Deus. Os pais, eles precisam exercer autoridade no lar e transmitir os ensinamentos que tragam crescimento e desenvolvimento para os filhos. Mas infelizmente nos dias atuais tem havido tantas mudanças radicais no que se diz a respeito a este assunto de ensinar os jovens a ser servos obedientes ao Deus Todo-Poderoso. Entende-se sempre que existirá uma tentativa de anulação da sociedade com os bons costumes de cada pessoa em relação à palavra de Deus, porque a sociedade sempre vai dizer que dita as regras, mas também tem aquelas pessoas que, às vezes, uma pessoa sozinha quer mudar totalmente toda uma sociedade que crê na palavra do Senhor. É preciso caminharem juntos. Os filhos precisam identificar-se com alguém que seja o seu herói, o seu exemplo, alguém que transmita um modelo de vida exemplar e saudável. Muitas pessoas estão sofrendo hoje em dia porque, infelizmente, no passado, não souberam educar os próprios filhos, deixaram com que outros pudessem ditar as regras e hoje estão colhendo os frutos dentro da própria casa. Casas divididas, filhos que não obedecem mais os pais e, infelizmente, não estão honrando ao Deus Todo-Poderoso. Aqueles jovens foram tão bem ensinados pelos pais a ter uma vida de responsabilidade na presença de Deus, que mesmo em uma terra distante, diante de pessoas estranhas, eles decidiram não se contaminar. Ainda que o rei apresentou uma mesa farta, cheia de bebidas e de promiscuidade,
onde eles poderiam usufruir de todas as coisas. Porém, Daniel decidiu no coração não se contaminar com os manjares do rei. E então, com isso, nós podemos entender que não é o lugar que faz as pessoas, mas as pessoas que têm a capacidade de mudar o lugar e ser então luz que ilumina aqueles no qual estão na escuridão. Porque a vida destes 4 jovens puderam impactar aquela geração. E a palavra de Deus fala que quando Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei, mas permanecer fiel a Deus, Deus então deu graça para Daniel e os amigos dele diante daqueles no qual dominavam a vida daqueles jovens. E aqueles jovens então passaram a ser como exemplo diante de uma sociedade perversa e má. A sociedade no qual nós vivemos hoje em dia está indo cada vez mais de mal a pior. As pessoas estão vivendo de acordo com seus próprios interesses e esquecendo cada vez mais dos mandamentos do Senhor. Filhos que não obedecem mais os pais. Pessoas no qual querem viver de acordo com seus próprios prazeres, porque como diz no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoas que são dominadas pelos seus próprios prazeres e a carne então está ditando as regras diante de uma sociedade que está vivendo conforme aquilo no qual eles mesmos desejam. Pois a carne ela caminha sempre para longe de Deus, vivendo nos prazeres e no pecado. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, alimentando da palavra de Deus para não pecarmos contra o Senhor e decidimos viver uma vida de oração, uma vida de renúncia do nosso próprio eu para agradarmos a Deus, então o nosso espírito nos levará a ser totalmente vencedores em um mundo, assim como foi Daniel na Babilônia. Um mundo no qual está caminhando cada vez mais com passos largos para a perdição. Mas aqueles que esperam em Deus e decidem então no teu coração ser um verdadeiro adorador, ele está indo de passos largos em direção a Jesus Cristo, em direção à nova Jerusalém celestial. E agora ele não caminha mais sozinho, porque há um Deus todo-poderoso segurando nas suas mãos. Quando você decide negar ao pecado e viver de forma que agrada a Deus, Deus segura nas tuas mãos, te coloca de pé, e aquilo no qual te dominava, fazia você cair, aquilo que era uma corrente na sua vida, como vício, e estava te arruinando e levando você cada vez mais para a perdição, agora então foi quebrado, porque Jesus Cristo entrou na sua vida, mudando a sua história, mudando o seu destino, mudando o seu trajeto e te levando em direção ao Deus Todo-Poderoso. Mas isso é importante, nós tomarmos a nossa decisão de vivermos uma vida de acordo à vontade de Deus, conhecendo a palavra do Senhor, dela não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantivermos sempre fiéis a Deus, mesmo diante dos obstáculos, das tentações, do pecado. Quando as pessoas olham para você e as pessoas balançam a cabeça, falando que você é ultrapassado, que você é antigo, mas você fala, tudo pode ter mudado, as coisas podem ter revolucionado, mas o nosso Deus permanece o mesmo para sempre, e a única forma de agradar a Deus é vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor. Não tem como eu viver nos meus próprios prazeres carnais, embriagando na prostituição, nas coisas erradas deste mundo e achar que eu tenho Deus na minha vida. Deus não se agrada, porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, eu tenho que cuidar do templo de Deus, que é o meu próprio corpo, limpando o meu coração, limpando a minha mente e adorando ao Deus Todo-Poderoso e sendo como exemplo que vai impactar a vida de muitas pessoas, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi naquele país totalmente pecaminoso. Quero convidar a você neste momento a orarmos a Deus e que nós possamos estar agradecendo ao Senhor por esta palavra, por uma parte desta palavra, no qual Ele está ensinando como nós devemos agir diante desta sociedade que está indo cada vez de mal a pior. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de toda terra e céu,
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado da Tua palavra e nos mostrado o Teu caminho, que é Jesus Cristo, a nós termos uma vida decidida na Tua presença, onde nós venhamos negar o próprio eu, negarmos este mundo e vivermos de acordo com o Teu mandamento, de acordo com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está do nosso lado. Abençoa, meu Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e que elas sejam um instrumento para compartilhar esta mensagem, não para honrar ou exaltar o pregador, mas para glorificar ao Deus Todo-Poderoso que está olhando para esta geração, buscando os verdadeiros adoradores, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, que as pessoas venham cada vez mais buscar viver uma vida de santidade na Tua presença, para que o Senhor, meu Deus, venha tomar de conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, tirando todo o impedimento, tirando todas as algemas, tirando todo o vício que está tentando destruir as famílias deste país. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor, venha com o Teu poder, meu Pai, sobre esta nação, sobre esta geração, sobre os jovens, porque estão vivendo nos prazeres, os jovens estão vivendo na fantasia da juventude dos dias de hoje e esquecendo da presença do Senhor, esquecendo de santificar a própria vida para Ti, mas no abrir e fechar de olhos o Senhor virá e nós podemos então ir para o céu glorificando ao Teu nome. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, segure em nossas mãos e nos mantenha firme na Tua presença. Abençoa o dia desta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Livra de todos os males. Livra, Senhor, do perigo, do acidente, de todas as investidas do inimigo. Guarda com a Tua forte mão, pois nós confiamos em Ti e Te agradecemos por cuidar de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e amanhã eu volto com mais uma parte desta maravilhosa história, destes 4 jovens que impactaram gerações, para que nós venhamos a entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram: